Olá, seguidores. Algumas pessoas acreditam que o dinheiro traz felicidades, outras acreditam que não traga, mas que ajuda a melhorar a vida de alguém. E o que mais pode atrair o cheiro do dinheiro para a vida de uma pessoa? Ganância, inveja, cobiça, talvez. Alguém muito mais jovem é capaz de ficar ao lado de uma pessoa que não gosta, pensando somente naquilo que ela tem para oferecer de melhor. Foi exatamente isso que aconteceu com um ex-lavrador que morava numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro chamada Rio Bonito. Um homem que era Sena até no nome. O caso de hoje, seguidores, é o de René Sena, o ganhador de mais de 52 milhões de reais da Mega Sena. Antes de iniciar esse meu vídeo, eu quero alertar aos seguidores da chuva que está caindo aqui na minha região. Então, caso vocês escutem algum fundo musical nesse meu vídeo, nada mais são do que trovoadas dessa chuva, ok, seguidores? Assim sendo, vamos ao caso de hoje. O caso René Sena diz respeito às circunstâncias que envolveram a morte do ex-lavrador de 53 anos de idade que ganhou a bolada de 52 milhões de reais em junho de 2005 através de uma aposta que ele fez nos números da Mega Sena. Porém, ele não viveu tempo suficiente para aproveitar o dinheiro que ganhou, pois em 7 de janeiro de 2007 ele foi assassinado com 4 tiros num bar na cidade onde morava. René era casado com Adriana Almeida, a quem lhe foi dada a alcunha pejorativa de Égua Loura. Ela era 25 anos mais jovem que o marido e foi apontada pela polícia como a mandante do crime, supostamente motivada pela herança. O caso foi encerrado em dezembro de 2016 com o julgamento e a sentença de Adriana, que eu vou detalhar a vocês, seguidores, no final desse vídeo. Mas como foi que essa montanha-russa de ascensão e queda de René Sena começou? De que forma os fatos transcorreram para que tivesse esse desfecho? É isso, seguidores, que a partir de agora eu vou relatar a vocês. O concurso 679 da Mega Sena, ocorrido em julho de 2005, transformou por completo a vida de René Sena a partir daquela data, pois ele foi o único ganhador do prêmio de 52 milhões de reais daquele concurso. Assista agora ao sorteio da última Mega Sena do ano. Atenção, Brasil! Nesses últimos momentos de 2005, a hora é agora! Boa noite, Faustão. São exatamente 21 horas e 56 minutos. Estamos aqui ao vivo em São Paulo, no Caminhão da Sorte, com tudo pronto para o sorteio dos 6 números que farão os primeiros milionários ou o primeiro milionário de 2006. Então, boa sorte a todos aí de casa. Desta forma, René comprou um quadriciclo de 19 mil reais para ele, além de presentear seus irmãos com imóveis. Depois do prêmio, ele tentou mudar de bairro e foi morar no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Porém, ele não se adaptou e voltou para Rio Bonito, onde ele costumava dizer após o seu retorno: "Aqui é o melhor lugar para se viver". Em Rio Bonito, René construiu uma casa para morar no valor de 9 milhões de reais, onde acompanhava de perto a criação de 846 cabeças de gado e 12 cavalos. Como René estava com medo de ser sequestrado na época, ele passou a andar com seguranças na rua. Ainda assim, René não mudou os hábitos que já tinha antes de ser contemplado com o prêmio da Mega Sena. Ele continuava bebendo nos bares de Rio Bonito e conversando com seus antigos amigos. Um deles, um comerciante do centro de Rio Bonito chamado Olívio Ferreira, fez a seguinte observação sobre René. René era um santo, e tinha gente que se aproveitava disso. Não era raro alguém, depois de uma conversa com René, voltar com 10 mil reais na conta.
A partir daqui, seguidores, vamos conhecer um pouco mais sobre Adriana Almeida. Assim como René, ela também era moradora de Rio Bonito. Cabeleireira de profissão, ela mudou completamente a sua vida depois que se casou com René em 2006. Seguidores, eu não tenho a informação se eles já se conheciam antes do prêmio, se já eram um casal ou se isso só aconteceu após ele ganhar na Mega Sena. Mas o fato é que os dois se tornaram efetivamente marido e mulher no ano de 2006. E foi a partir desse momento que a vida de Adriana ganhou um novo formato. Complemento do editor. Adriana entrou na vida de René, após ele ter feito uma festa de Natal em sua casa nova no condomínio luxuoso mostrado anteriormente, porém eles já se conheciam anos antes, de René ter ganhado a Mega Sena. Ela simplesmente parou de trabalhar como cabeleireira, passou a circular pela cidade em um automóvel Mercedes-Benz, sempre acompanhada de seguranças. Frequentava bastante a academia de ginástica, colocou silicone nos lábios, pintou os cabelos de louro e, quando foi presa, usava óculos escuros e se vestia de maneira semelhante à da ex-modelo Daniela Sicarelli. De acordo com um ex-funcionário da Fazenda, Adriana obrigou René a demitir os trabalhadores e contratar outros seguranças. Parentes dela foram empregados com salários de R$5.000 para funções banais na Fazenda. E esse mesmo ex-funcionário ainda fez a seguinte afirmação: enquanto isso, ela não deixava nem os parentes dele irem lá. Por Adriana, René modificou seu testamento. 11 irmãos e a filha, antes os únicos beneficiários, passaram a ter que dividir com ela a herança em caso de morte. 4 dias antes do crime, René, em consulta habitual ao gerente do banco onde tinha o seu dinheiro depositado, descobriu que Adriana havia sacado R$300.000 da conta conjunta deles para comprar uma cobertura em Arraial do Cabo. Ao perceber que a mulher fez uma retirada de dinheiro volumosa para comprar um imóvel na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, René começou a ficar cismado, pois ele não sabia dessa negociação e por isso começou a desconfiar que a sua mulher era infiel. A partir deste ponto aqui, seguidores, a mente de Adriana começou a se tornar ainda mais maquiavélica, pois René iniciou uma discussão com Adriana que resultou na saída dela da casa no dia seguinte, e ele avisou que iria tirar o nome dela do testamento. Acontece, seguidores, que com isso, René infelizmente assinou a sua sentença de morte. Na manhã do dia 7 de janeiro de 2007, René estava no Bar do Penco, sem seguranças, próximo à fazenda onde morava. E apesar de não ter nada especificado aqui, seguidores, eu creio que René estava sem seguranças porque os que ele tinha, após ter demitido aqueles que trabalhavam para ele anteriormente, eram da confiança de Adriana. E assim, ele deve tê-los demitido também quando a mandou embora. Nesse dia, 2 homens chegaram numa moto e o carona atirou em René, acabando com a sua vida ali mesmo. As balas acertaram a nuca, a têmpora esquerda, o olho esquerdo e o queixo do milionário. A partir daí a polícia entrou no caso e a possibilidade de assalto foi descartada quase que imediatamente, considerando que os assassinos deixaram o relógio e o anel de ouro que René usava, apesar de terem levado a pochete dele. Mas como já sabemos, seguidores, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. No mesmo dia em que ocorreu o crime, surgiram as primeiras acusações contra a viúva, pois a família de René descobriu que ela havia passado o Réveillon com seu amante na cobertura de Arraial do Cabo, que ela havia comprado com os R$300.000 que ela tirou da conta conjunta que tinha com a vítima. Em 9 de janeiro de 2007, as acusações contra Adriana Almeida começaram a serem formalizadas pela polícia. A filha de René, Renata de Almeida Sena, disse à polícia que o assassinato foi encomendado por Adriana Almeida, a viúva. Logo depois, a irmã de René, Josimar Conceição da Rocha, também disse acreditar ter sido a Adriana a mandante do crime, pois Josimar fez a seguinte afirmação: ela era a única pessoa com interesse,
e ela também afastou meu irmão René do convívio de seus irmãos. O inquérito policial foi encerrado no dia 26 de março de 2007, apontando Adriana Almeida como a mandante do crime. As investigações policiais levaram à prisão 7 pessoas pelo assassinato do milionário: Adriana, a professora de educação física Janaína Oliveira, o motorista da van Robson Andrade de Oliveira e os ex-seguranças Ednei Gonçalves Pereira, Marco Antônio Vicente, Ronaldo Amaral e Anderson Souza. Teria sido Anderson quem efetuou os disparos que matou o milionário René Sena. 2 desses homens eram amantes de Adriana. Um deles, Robson de Andrade Oliveira, dono de uma van de transporte de passageiros, confessou o romance às autoridades. Em seu celular, os telefones de Adriana eram identificados com o apelido de Égua Loura. Não satisfeito em tornar público um apelido íntimo, Robson apimentou ainda mais a história ao revelar que o milionário René Sena era impotente. A polícia afirmou que antes do assassinato, Adriana vinha demonstrando um comportamento fora do padrão. No dia do crime, ela exigiu de um supermercado a nota fiscal, algo que nunca fazia. Assim, a polícia concluiu que ela queria usar o recibo como álibi. A viúva tinha comprado uma cobertura em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, como já falei aqui. Lá, ela costumava se encontrar com um amante. Adriana teve pressa para mobiliar o imóvel, como a loja que lhe vendeu os eletrodomésticos pediu 1 semana para a entrega, ela alugou um caminhão e levou tudo no mesmo dia. Assim, poucos dias antes da morte de René, ela estaria montando uma casa para morar. E logo após o crime, ela voltou a frequentar os motéis com seus amantes. A polícia concluiu também que Adriana teria tramado com um de seus amantes, que também era segurança de René, o sequestro do marido. René teria descoberto o plano e por isso sido assassinado. Anderson Silva Souza era um ex-policial militar e o segundo amante de Adriana Almeida. Além de ter disparado os tiros que tiraram a vida de René, ele também era suspeito de ter cometido outro assassinato, o de David Vilhena, um policial que morreu porque estava investigando os antecedentes criminais de Anderson. Adriana foi capturada no dia 29 de janeiro de 2007, acusada de planejar a morte do marido. Hostilizada em Rio Bonito, ela escapou 2 vezes de ser linchada. Ganhou um habeas corpus na 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça no dia 27 de junho de 2008, por conta do excesso de prazo da sua prisão temporária. Em 9 de janeiro de 2009, após 72 horas de julgamento e o depoimento de 10 testemunhas, o Tribunal do Júri de Rio Bonito condenou por 4 votos a 3 dos jurados dos 2 seguranças acusados pela morte de René Sena a 18 anos de prisão em regime fechado. Depois de passarem 1 ano presos, 4 dos suspeitos respondem o processo em liberdade. E nesse julgamento foram condenados Anderson Silva Souza, o autor dos disparos, e Ednei Gonçalves Pereira, que pilotava a moto que foi usada no dia do crime. Adriana Almeida teve 4 advogados diferentes ao longo do processo até aquele momento. E além do apelido de Égua Loira, ela ficou conhecida também como a viúva da Mega Sena. Em 25 de fevereiro de 2010, na 119ª ADP de Rio Bonito, Adriana Almeida registrou o roubo que teria acontecido na fazenda que pertencia a René Sena. De acordo com o delegado Newton Silva, Adriana registrou que foram levados eletrodomésticos, incluindo uma geladeira, um freezer e um frigobar, além de uma TV, roupas e o quadriciclo que René comprou para ele por ser um deficiente físico. Sem suspeitos para o suposto crime, o delegado declarou: seria necessário um caminhão ou um carro bem grande para transportar o que ela relatou que havia sido roubado. Adriana disse à polícia que mora na fazenda, onde teria passado o carnaval, mas que não estava indo com frequência ao local porque haveria problemas de água por lá. E agora, seguidores, pasmem, após 5 dias de julgamento, a cabeleireira Adriana Almeida, acusada de planejar a morte do marido René Sena,
no dia 3 de dezembro de 2011, foi absolvida após a leitura da sentença proferida pela juíza Roberta dos Santos Braga Costa, no Tribunal do Júri, no Fórum de Rio Bonito. Mais uma hora e 41 minutos no dia 3 de dezembro de 2012. Outros 3 réus que estavam sendo julgados junto com a Adriana naquele momento também foram absolvidos. Porém, esse resultado não satisfez em nada a promotoria pública, que entrou com uma apelação para anular assim o julgamento ao qual ela foi absolvida, determinando a realização de um novo julgamento. E apesar de todos os esforços da defesa para validar o julgamento da absolvição como uma liminar que o validava e um habeas corpus antecipado, iria ter sim um novo julgamento para Adriana Almeida. Em 2013, Adriana Ferreira Almeida tentou estabelecer na justiça um acordo com a filha de René, Renata Sena. Adriana propôs a extinção das ações de ambas as partes e a divisão igual em 2 partes da fortuna deixada pela vítima, avaliada em mais de 100 milhões de reais. E eu preciso fazer um comentário aqui, seguidores. Na minha opinião, essa viúva da Mega Sena aí, das duas uma, ou é uma falsa e dissimulada, ou é uma débil mental, em pensar que a filha do homem que ela matou aceitaria isso. Assim sendo, o advogado de Renata, Dr. Marcos Rigoni, recusou solenemente a proposta de Adriana, alegando o seguinte: não vamos aceitar a proposta de acordo. Não se senta à mesa com a pessoa que você tem convicção que assassinou seu pai. 5 anos se passaram desde que Adriana foi absolvida no primeiro julgamento, seguidores. Só que depois disso, em dezembro de 2016, Adriana foi julgada novamente. Prestando depoimento em juízo, ela disse que gostava de René Sena, mas admitiu que tinha um amante, desde meses antes da morte do marido. Adriana disse ainda que não sabia que estava no testamento de René, com direito à metade de tudo aquilo que ele deixasse. Após isso, o Tribunal de Júri de Rio Bonito condenou Adriana a 20 anos de prisão pelo crime. Além disso, o Tribunal de Justiça anulou o testamento de René, em que ele a beneficiava. Atualmente, Adriana cumpre pena em prisão domiciliar. E agora, seguidores, chegou a hora que eu mais gosto nesse vídeo, onde vocês poderão responder as minhas perguntas através dos comentários. E as perguntas de hoje são: número 1. Se René Sena não tivesse ganho o prêmio da loteria e continuasse pobre, ele poderia estar vivo ainda hoje? Número 2. A pena que Adriana Almeida recebeu da justiça foi bem aplicada a ela ou não? Sim, não. Por quê? Respondam, interajam comigo nos comentários. Aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores, e agora vou navegar pela internet em busca de novas histórias para contar a vocês. Se inscrevam no meu canal se ainda não for inscrito, façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso, e nem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos, ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu postar no canal, e me visitem lá no Instagram, na página @onavegantecriminal, tudo junto em minúsculo. E até o próximo vídeo.